Não. Alô? Aqui tá funcionando? Bom, gente, bom dia. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui e de trocar experiências com vocês. Para a gente é um prazer poder apresentar esse nosso trabalho de 12 anos que a gente tem já de produção de estatísticas na área de tecnologia de informação e comunicação. Então, basicamente, a gente vai... eu gostaria de apresentar um pouco mais sobre, de maneira geral, a trajetória do CETIC, qual que foi o nosso trabalho ao longo desse tempo, para onde a gente tem caminhado. Vou falar um pouco mais da TIC Educação, também da sua trajetória, como ela começou, em que sentido ela vem se transformando e se aprimorando. Depois eu passo para minha colega Daniela, que coordena a pesquisa TIC Educação e que vai poder detalhar alguns dos resultados que a gente obteve na última edição da pesquisa. Então, como é uma pesquisa anual, a gente está com uma série histórica já desde 2010, que permite que a gente possa acompanhar as transformações que estão ocorrendo no setor. Então, o objetivo da gente é esse, a gente vai tentar apresentar de forma que sobre um tempo aqui para a gente conversar também sobre os resultados e que a gente possa estabelecer um debate aqui. Bom, aqui para quem não conhece, acho importante apresentar, o nosso centro de estudos está ligado à estrutura de governança da internet no Brasil, que foi estabelecida, o modelo que existe no Brasil foi estabelecido desde 95, mas a partir de 2003 ele tomou esse formato aí que vocês estão vendo, que é a composição do CGI, o Comitê Gestor da Internet no Brasil. É um comitê multissetorial, não é uma organização, não tem um CNPJ, é um fórum de representantes que tem o objetivo de discutir, fazer a governança da internet no Brasil de forma a definir quais são os rumos da rede no país. O que é muito interessante desse modelo, e que inclusive ele é reconhecido internacionalmente por isso e passou a ser uma referência mundial, é esse princípio de que ele é um modelo multissetorial, no sentido de que o governo participa do processo, mas o governo, inclusive, é a minoria no processo. Então, você tem 21 membros no CGI, 9 deles são do governo e 12 representantes da sociedade civil, seja do setor privado, do setor sem fins lucrativos, terceiro setor, né, da comunidade científica e do terceiro setor empresarial e comunidade científica. Para o governo, são representantes dos ministérios, principalmente do nível federal, que indicam representantes para o CGI. E na sociedade civil, a partir de 2003, se estabeleceu um processo de eleição. Então, por exemplo, no terceiro setor, as entidades do terceiro setor votam e elegem os 4 representantes que vão ficar durante um mandato específico no CGI. Então, o CGI seria a nossa camada mais política, estratégica, de definição dos rumos da internet no Brasil. A partir de 2005, foi criado também, ligado ao CGI, o NIC.br, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que aí sim é uma organização sem fins lucrativos, é uma empresa constituída, privada sem fins lucrativos, e que a principal atividade, o NIC é reconhecido, a sua principal atividade de reconhecimento do NIC é o registro do .br, que é o que a nossa principal atividade e o que gera os recursos para a gente funcionar e para a gente trabalhar. Então, para quem tem um domínio .br, por exemplo, você tem uma taxa anual que você paga e essa taxa é revertida para o funcionamento do NIC e de todos os outros centros. Nós temos 4 outros centros de estudos e o escritório do W3C Brasil ligados ao NIC. Então tem um centro de estudos na área de pesquisa e desenvolvimento, na área de segurança, na área de tecnologias web, e o CETIC é o centro especializado na produção de indicadores e estatísticas sobre as TIC. Então a gente é um centro dentro do NIC e totalmente financiado por esse recurso do .br.
Então, que é importante dizer também. Então a gente começou, como é que começou o trabalho do CETIC especificamente dentro do NIC? Nessa camada do CGI, de governança, logo quando o comitê começou a demandar, e muito por conta do governo, estatísticas sobre a internet no Brasil. Até 2005, a gente não tinha nenhuma estatística sobre quantos brasileiros usavam a internet, nenhuma estatística que fosse oficial do IBGE, por exemplo. Então, em 2005, estabeleceu-se uma parceria entre o NIC e o IBGE. Em 2005 foi publicado um módulo na PNAD, que é a maior pesquisa amostral domiciliar do Brasil, e que pela primeira vez indicou quantos brasileiros e brasileiras eram usuários de internet. Então, essa parceria do NIC com o IBGE foi feita num formato mais ou menos meio a meio, né? Metade dos recursos vieram do NIC e metade do IBGE, mas a partir de então o IBGE não tinha mais condições de fazer esse processo tão detalhado sobre as TIC anualmente. O NIC resolveu criar o CETIC justamente para suprir essa necessidade de estatísticas regulares sobre as TIC no Brasil. Então, eu diria que o CETIC é mais ou menos como se fosse um IBGE das TIC. Então, o nosso interesse é produzir estatísticas em diversas áreas, mas a gente sempre tem o foco na internet e nas tecnologias de informação e comunicação. Hoje em dia, aí também eu preciso dizer que conforme a nossa trajetória foi sendo reconhecida, foi sendo valorizada, e aí desde 2005 a gente produz estatísticas nos domicílios, por exemplo, com a TIC Domicílios, nós já estamos numa série que está chegando a 12 anos. De 2011 para 2012, o CETIC foi reconhecido pela Unesco como um centro de categoria 2, que na estrutura da Unesco significa que é um centro ligado à Unesco, ou seja, que atende ao mandato específico da Unesco, mas que não é financiado diretamente com os recursos da Unesco, ou seja, o financiamento continua sendo o recurso do registro. Então, são vários centros no mundo que a Unesco tem nesse formato em várias áreas, mas o CETIC é o primeiro centro regional que tem especificamente o mandato da sociedade da informação e das tecnologias de informação, especialmente no que diz respeito aos indicadores. Como a Unesco é uma agência internacional, a gente teve também que, na verdade, essa ideia de virar um centro de categoria 2 tem a ver com expandir esse nosso trabalho para fora do Brasil. Então, o nosso mandato de trabalho, né, o nosso esforço principal de trabalho é com países da América Latina e com países de língua portuguesa na África. Então, a gente tem atuado com esses países. A nossa ideia não é coletar dados nesses países. O CETIC não vai lá no Chile ou em Angola coletar estatísticas sobre a internet. Nós vamos capacitar esses países com a nossa experiência de metodologia para que eles desenvolvam centros parecidos ao CETIC nesses países. Então, a partir de 2012, por isso que a gente tem na logomarca, tem ali do lado também a logomarca da Unesco, porque isso foi construído a partir de 2012. E para resumir assim, o que a gente faz? Então, basicamente, a gente produz estatísticas e divulga anualmente. Então, algumas pesquisas são anuais, outras são bianuais, mas a gente tem uma produção regular de estatísticas sobre as tecnologias no Brasil. São todos projetos de caráter nacional, amostras de tamanho grande e que cobrem o país todo. A gente tem desenvolvido também análises e estudos setoriais, ou seja, tem alguns temas que não cabem numa pesquisa nacional, mas que precisam ser tratados às vezes de forma qualitativa, às vezes com metodologias auxiliares ou com aprofundamento de estudos que não dá tempo de fazer nos trabalhos regulares. Então, no ano passado a gente lançou uma série que a gente chama uma série de estudos setoriais, e que tem um livrinho que está disponível para download também, sobre um acompanhamento que a gente fez qualitativo em 12 escolas do Brasil durante 4 anos. A gente ficou voltando 4 anos em 12 escolas de 3 estados para ver como é que as tecnologias estavam sendo utilizadas nas mesmas escolas. Então, a ideia era ter um estudo mesmo longitudinal. Esse trabalho foi publicado o ano passado. A gente também tem uma série de movimentos que a gente chama de laboratório de ideias, mas que é para reunir uma rede de atores que trabalham na área. Então, o CETIC não entende, nós não temos especialistas em todas essas áreas, de cultura, educação,
saúde, as áreas que a gente trabalha, a gente tem que convocar especialistas da área para nos ajudar a formular essas pesquisas, a identificar o que medir e como medir. Então, para cada pesquisa a gente tem grupos de especialistas, que a gente chama, que são grupos de acadêmicos, de pessoas do governo, de organismos internacionais, convidados justamente para nos apoiar com a realização dos estudos. O professor Theo Miel, o Valente, são pessoas que regularmente participam nesses grupos, só para citar a gente aqui da Unicamp, mas a gente tem da USP, da FGV, uma série de universidades que têm nos ajudado. Queria ressaltar também que o foco do nosso trabalho é ajudar as políticas públicas, então, ainda que tenha um interesse acadêmico naquilo que a gente faz, e tem muita tese de doutorado, dissertação de mestrado usando esses dados que a gente produz, é preciso dizer que o nosso foco, sendo assim, o que orienta o nosso trabalho sempre é o subsídio à política pública. Então a gente quer realmente que o gestor público, quando vá formular a política, por exemplo, na área de educação, considere o que está acontecendo, né? Faça uma formulação baseada em evidências e não no que ele acha, não no achismo, mas nas evidências que a gente produz. E junto com essa cooperação com a Unesco que eu já falei, a gente tem investido também muito na capacitação em metodologias de pesquisa. Por que isso? Porque a gente vê também que esses mesmos gestores públicos que a gente começou a identificar que precisavam usar esses resultados para políticas públicas, muitas vezes não tinham capacidades mínimas de entender como é que se faz uma amostra, de entender o que é uma pesquisa amostral, enfim. E nesse sentido a gente começou a fazer exercícios de capacitação para melhorar, para refinar um pouco essa capacidade dos gestores públicos de utilizarem esses dados. A gente tem um programa anual que chama Semana NIC de Metodologia de Pesquisa, que a gente faz um evento justamente convidando esses gestores para discutir a formulação de metodologias de pesquisa. Bom, todas as pesquisas estão disponíveis para download, tanto os relatórios finais como os dados agregados. Os microdados, para quem quiser fazer um estudo mais aprofundado, que exija a construção de um modelo estatístico ou coisas desse tipo, a gente também oferece e cede, principalmente para a universidade, para o governo, sob a assinatura de um acordo simples de cessão dos microdados. Então, os dados agregados está para qualquer um que acessar o site. Os microdados precisam de um acordo simples entre a universidade e o CETIC para a cessão e uso desses microdados. Hoje em dia a gente mantém 4 pesquisas que são anuais, então todo ano você vai ter um novo lançamento de resultados, que é a TIC Domicílios, que trata da população em geral, então é uma pesquisa domiciliar e que fala com cidadãos de 10 anos ou mais, até idosos, enfim, 10 anos ou mais é o público elegível pela TIC Domicílios. É a nossa pesquisa mais antiga. A gente tem anualmente também a Kids Online Brasil, que é uma versão da pesquisa TIC Kids Online europeia, que a gente adaptou para o Brasil e que fala com crianças e adolescentes de 9 a 17 anos que usam a internet. Então aí tem um aprofundamento sobre esse público, especialmente que é o público que mais usa a internet. Historicamente, a gente vê que o público de crianças e adolescentes são os que mais usam a internet. Então, aqui é uma pesquisa só para discutir esse público. A TIC Educação, que a Daniela vai detalhar mais, que faz uma amostra de escolas públicas e privadas e entrevista uma série de atores da comunidade escolar sobre o uso de tecnologias. E a TIC Saúde, que também faz uma amostra de estabelecimentos de saúde públicos e privados, não só grandes hospitais, mas também pequenas unidades de saúde, e ver como é que a tecnologia está sendo usada para atenção aos pacientes, melhoria da qualidade da saúde. A cada 2 anos a gente mede as tecnologias nas empresas, nas organizações sem fins lucrativos, nos órgãos de governo. E a gente está inaugurando agora uma pesquisa que nem tem a capa ainda aí, mas que é a TIC Cultura. Era a última área que a gente não tinha medição ainda sobre as tecnologias, como é que as tecnologias estão penetrando na área da cultura. No caso da cultura, a gente tem duas abordagens. A gente vai falar tanto com equipamentos culturais,
tradicionais, por exemplo, museus, bibliotecas, arquivos, ou nem tão tradicionais assim, como é o caso dos pontos de cultura. Então, essa é uma parte para discutir a oferta de cultura através das TIC da internet. Nós estamos discutindo muito a digitalização de acervos, coisas desse tipo. E também vamos ter uma perna com a população em geral na TIC domicílios. Então, nós vamos aproveitar a TIC domicílios, que já fala com a população em geral, e vamos ter um módulo sobre cultura para ver como é que está ocorrendo o consumo de bens culturais através da internet. E a cada 3 anos a gente também vê a área de provedores e de centros públicos de acesso, ou telecentros. São pesquisas mais esporádicas que a gente tem. Então, repito que o mais importante aqui de contar isso para vocês é dizer que isso tudo está disponível. Então, nosso interesse de vir até aqui, de apresentar, é justamente que pesquisadores, que centros de estudo, que aproveitem-se desses resultados, não só para criar outros problemas de pesquisa e outras investigações, mas até mesmo a gente tem muitas teses de doutorado e dissertações, como eu disse, que baseiam-se integralmente nesses resultados e criam as suas discussões a partir daí. Esse desenho de cima é a publicação que eu já falei, da qualitativa. A gente tem também algumas publicações, o Panorama Setorial da Internet, que é uma espécie de boletim mais curto, que discute alguns desses resultados e que aprofunda em temas que às vezes não dá para fazer nas pesquisas. Nós já tivemos, por exemplo, uma edição sobre recursos educacionais abertos, que a gente entrevista algumas pessoas da área. E a gente tem investido também em alguns estudos comparados. Então, a gente tem todas as pesquisas que a gente faz, de alguma forma, busca indicadores que são comparáveis internacionalmente. A gente acha que é fundamental que a gente produza indicadores que sejam possíveis de comparar com o que é feito em outros países, para que a gente possa ter referência para as nossas políticas. Então, a gente já tem experiência de alguns indicadores, de alguns relatórios que a gente conseguiu fazer um esforço comparativo. Então, tem 2 relatórios, por exemplo, comparando como é que crianças e adolescentes brasileiras e europeias, que é onde tem a pesquisa Kids Online, as diferenças e as semelhanças entre o uso que elas fazem da internet. Tem um relatório de 2013 e outro de 2015 que estão também disponíveis. Bom, já falei das ações de capacitação e conforme o nosso trabalho foi avançando, e como eu disse, a gente sempre busca padrões internacionais de medição, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico na área de telecomunicações, tem um fórum mundial que reúne países da África para definir como é que mede as tecnologias de informação. Esse fórum, por exemplo, decidiu, por uma série de discussões, que eles vão chamar de usuário de internet o sujeito que usou a internet pelo menos uma vez nos últimos 3 meses. A gente pode até criticar se o cara que usou a internet uma vez nos últimos 3 meses, ele é um usuário da internet, às vezes o cara não fez nada. Mas isso é um critério que foi acordado internacionalmente e que todo mundo vai medir igual. Ou seja, se eu comparar esse indicador no Cazaquistão ou nos Estados Unidos, eu tenho uma referência semelhante. Então, a importância de ter essa padronização internacional é para que a gente possa ter indicadores comparáveis. Então, a gente segue esses manuais e conforme a gente foi crescendo, né, a nossa experiência nesse campo, a gente passou não só a seguir esses padrões internacionais, mas a gente passou a ajudar a definir padrões internacionais e, em alguns casos, liderar a construção de padrões. Então, no caso, os padrões, por exemplo, de domicílios, faz 3 anos que o CETIC é o chefe da cadeira de discussão desses padrões. Então, a gente tem muita voz nessa questão. Na área de saúde, por exemplo, a gente apresentou para a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, o nosso modelo da TIC Saúde, e esse modelo foi adotado para os países da América Latina. Então, tem uma referência para os ministérios de saúde de toda a América Latina que, se for medir TIC na saúde, que use um padrão comparável ao Brasil. Então, a gente passou a interferir, e a nossa intenção na área de educação, e é por isso que a gente está fazendo um trabalho bastante criterioso na área de educação, é também fazer isso através do Instituto de Estatística da Unesco. A gente espera que a TIC Educação ajude
a definir os referenciais que vão ser usados por todos os países nessa medição. Então a nossa intenção é, depois eu vou contar a série de eventos que a gente fez o ano passado, e a nossa intenção é justamente que a nossa experiência da TIC Educação possa ser oferecida para os outros países. Já falei também dos debates, reuniões de especialistas. Hoje a gente tem mais de 230 pessoas como o Theo Miel, o Valente, enfim, de diversas universidades, governos que voluntariamente participam desses trabalhos. Então é uma rede de gente muito relevante para a construção desses projetos, né? Não são projetos que são feitos internamente só, mas eles atendem a uma série de demandas que vêm desses grupos de todos os setores. E antes de passar para a Daniela, eu vou falar um pouco da história da TIC Educação, que é o nosso foco aqui maior de debate hoje. A TIC Educação começou efetivamente a ser gestada lá em 2009, numa discussão muito forte entre três entes, no CETIC, o Ministério da Educação e a Unesco. Nessa época, o Ministério da Educação tinha uma secretaria que nem existe mais, a Secretaria de Educação à Distância, que quem na época liderou a criação dessa pesquisa. E desde então, eu acho que a pesquisa tem uma marca importante, que desde lá de 2009, de ter um interesse fundamental em entender como é que as tecnologias impactam os processos de ensino e aprendizagem. Então, não era só, desde 2009, não, o interesse não era só ver se tinha internet ou não na escola, se tinha rede disponível, qual que é a velocidade, mas entender o que o professor está fazendo com essa tecnologia, o que o aluno diz que faz na escola com essa tecnologia. Então, a pesquisa foi toda pensada nesse sentido. Então, ela nasceu como uma pesquisa, uma pesquisa amostral, então a gente parte do censo escolar e faz uma amostra de escolas pelo Brasil e visita presencialmente essas escolas. Então, a metodologia é presencial. E na escola a gente sorteia uma série de autores. O diretor não é sorteado porque só tem um, então você entrevista o diretor. Mas a gente sorteia uma série de atores que vão falar sobre essa adoção das tecnologias. Os atores são os professores. E aí a gente, por um alinhamento, na época do desenho da pesquisa, a gente, com alinhamento com outras avaliações, a gente escolheu professores de português e matemática. Hoje tem até crítica, por que vocês não falam com os professores das outras áreas? A gente está até avaliando, mas a pesquisa foi desenhada assim. Então, à época, os atores que estavam com a gente focou nos professores de português e matemática. De algumas séries selecionadas, que por sinal são as séries que também estavam presentes no SAEB, em outras medições. A ideia era que a gente pudesse comparar resultados da adoção de tecnologia com resultados educacionais e de outras avaliações. E nós estamos falando de escola de ensino fundamental e médio, né? Então, tem uma série de escolas que nem entram na amostra da pesquisa. E por uma questão também da dificuldade de implementação, lá em 2009 a gente definiu que a gente não conseguiria cobrir as escolas rurais. Então, desde 2010, quando a pesquisa foi efetivamente coletada, a gente só trabalha com as escolas urbanas que correspondem, assim, que atendem a quase 85, mais de 80% dos alunos, mas que a gente sabia desde então que ficava de fora uma parte importante da população de escolas, que eram as escolas rurais. Hoje nós vamos contar como a gente está trabalhando para tentar chegar lá e dar uma visão mais ampla. Em 2011 a gente conseguiu ampliar um pouco a amostra e aí a gente incluiu as escolas privadas. Ela começou só com as escolas públicas em 2010, depois a gente incluiu as escolas privadas. Em 2013 a gente teve um avanço importante, que foi a inclusão do módulo sobre recursos educacionais abertos. Foi quando o Theo Amiel a gente passou a interagir mais, a gente formou um grupo de trabalho só sobre esse tema, para começar a desenvolver indicadores sobre o uso de recursos educacionais abertos. E foi todo um desafio metodológico, porque você não chega para o professor e fala, você usa recursos educacionais abertos? A gente viu que os professores não dominam o conceito, mas usam muito esse tipo
questões associadas a esse recurso, apesar sem conhecer o conceito. Então a gente teve que fazer adaptações metodológicas para entender isso. Em 2014 conseguimos ampliar também um pouco mais a amostra, e aí pela primeira vez a gente conseguiu desagregar a região norte, que era uma região que é mais difícil de fazer pesquisa também. A gente aumentou a amostra na região norte em 2014. E no ano passado a gente fez um processo que eu vou... um processo que seria de reformulação ou de atualização da pesquisa, porque a gente sentiu que após 5, 6 anos de coleta, o cenário na escola tinha mudado radicalmente, né? Então você tinha, imagina o que era a conexão à internet em 2009, 2008. A disseminação dos telefones celulares ainda era muito baixa, começava a ter a entrada das redes sociais, da web 2.0. E a política de educação estava toda voltada para a ideia de vamos pôr laboratórios de informática nas escolas. Então, vocês sabem muito mais que eu, que são dessa área específica, como é que foi a política até então. E nós estamos num cenário, a gente avaliou que estava num cenário totalmente diferente e que a gente precisava redefinir ou atualizar ou revisar o marco conceitual que orientava a produção da pesquisa. Então, o que a gente fez no ano passado? Bom, antes de falar do processo do ano passado, preciso dizer quem que é o grupo de trabalho que nos auxilia na TIC Educação. Então, hoje em dia, a gente conta, é o maior grupo do CETIC, então o CETIC tem grupo em todas as pesquisas, mas na TIC Educação a gente conseguiu ter o maior grupo dos especialistas, né, que a gente chama, que tem sempre gente de governos e organizações internacionais, Ministério da Educação, Unesco, concede um DIME, que nos apoia sempre também com a execução da pesquisa, e o IBGE e o IPEA, que são os braços de medição sempre que estão nos apoiando. Na academia, por enquanto, a gente tem essas universidades, né, PUC do Paraná, de São Paulo, do Rio, Federal do Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Unicamp, USP. Né? A gente, claro que tem sempre gente nova chegando, mas a gente tentou incluir os principais centros que estavam relevantes na discussão de TICs na educação e algumas organizações da sociedade civil que estavam atuando com essa questão. Esse é o grupão, né? Esse é um grupo de 40, 45 pessoas que a gente reúne anualmente para revisar a pesquisa. Mas como a gente precisava de um trabalho mais fino, de conceitual, inclusive, né, que não dava conta de fazer num grupo tão grande, a gente tomou a seguinte estratégia. A gente compôs primeiro um grupo de trabalho mais reduzido e que era temporário para revisar um marco conceitual. Foram convidados 3 pesquisadores para liderarem esse processo na ponta. Um deles está aqui, o professor Valente, a professora Leila Iannone e a professora Beth Almeida. Esses 3 pesquisadores foram convocados pelo CETIC para liderar esse processo de revisão. Nós fizemos uma reunião presencial, foi feito um documento a partir dessa reunião. Esse documento ele teve uma fase também de abertura para esse grupão maior por meio de uma plataforma online. Então os especialistas puderam entrar na plataforma e criticar e sugerir. E a gente, em junho do ano passado, revisou esse documento no fórum maior, né, no grupo grande de especialistas. Aqui é o documento, como ele está publicado hoje em dia. Enfim, esse documento, então, tenta fazer uma revisão desse marco conceitual e dar diretrizes para a Unesco. No final, ele até foi publicado, essa versão está um pouco antiga, mas ele foi publicado, no fim, ele foi publicado com a logomarca do CETIC e a logomarca do Instituto de Estatística da Unesco, ou seja, ele é um documento que passou a ser adotado também pelo Instituto de Estatística da Unesco. E quais foram os princípios que a gente adotou nessa discussão? Que a gente quer continuar subsidiando políticas públicas, esse é o nosso objetivo final. Que a gente quer, esse documento tenta ser uma referência internacional para a medição de planos e metas internacionais.
a gente continua tendo a escola como foco, então apesar da gente ter feito uma revisão, e apesar da TICS na educação não ser restrita à escola, a gente sabe disso, a gente... E no movimento internacional tem sido discutido isso, né, a importância do aprendizado ao longo da vida, e uma série de questões que não estão necessariamente no âmbito da escola, mas esse é um marco que ainda tem a escola como foco. A gente também adotou a premissa de que que era importante manter a série histórica da pesquisa, então não significa que a gente vai reformular e a pesquisa vira outra totalmente. Não, a gente tem um grupo de indicadores que vão continuar ao longo dos anos para que a gente tenha uma série histórica, mas também a gente sentiu a necessidade da criação de novos indicadores, ou seja, aquela agenda de 2009 lá não dava mais conta de medir o que estava acontecendo na escola. E a gente segue sendo uma metodologia quantitativa amostral, e aí que a gente precisa entender também as limitações desse processo, né? O que eu consigo com uma metodologia quantitativa? Né? Eu consigo entender melhor como é que está sendo o uso, mas eu não consigo, por exemplo, saber se o menino lá que disse que faz tal atividade realmente faz, ou se ele tem habilidade suficiente para entrar num computador e fazer um trabalho colaborativo com seus colegas. Enfim, nós temos que entender também a limitação do método que a gente usa e a gente, claro, complementa. E aí é por isso que é fundamental que a academia complemente a TIC Educação com outros estudos. Então, quais foram as principais contribuições desse grupo que estão orientando agora a nossa mudança? Primeiro, a ideia de que na agenda internacional, cada vez mais, o princípio que está sendo adotado é que ninguém pode ficar para trás. Então, as políticas públicas e essa orientação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de toda a agenda internacional as estatísticas têm que ser desagregadas por gênero, nós temos que considerar as pessoas com deficiência, nós temos que considerar as comunidades indígenas, nós temos que considerar as áreas rurais, enfim. Não dá para deixar ninguém para trás, e essa é basicamente a mensagem do processo. Então a gente começou a também ver como é que na pesquisa a gente podia contemplar essas questões. A gente também fez uma discussão muito importante sobre a questão dos usos e habilidades, né? Então a gente tem que sair um pouco da lógica de só pensar no acesso, né? Como se o acesso à internet e às tecnologias fossem naturalmente transformar a dinâmica da escola. A gente já viu, a experiência da TIC Educação mostra que isso não parece ser a questão. O fato da internet entrar não naturalmente modifica processo da escola. Você precisa entender outros processos e outras habilidades que não necessariamente são as habilidades que estão sendo medidas nas provas tradicionais. Então, o que a gente tem visto nos estudos de TIC na educação é que quando você correlaciona o uso de internet com nota de matemática, por exemplo, não necessariamente a maioria dos estudos mostra que não tem correlação nenhuma entre rendimento escolar mas a gente não está medindo, por exemplo, se aumentou o uso colaborativo, ou se aumentou o acesso a outras fontes de informação, enfim. A gente tem que revisar também o nosso jeito de medir a qualidade da educação se a gente quiser integrar as tecnologias. E eu acho que o outro foco do documento também, para chegando mais no fim da minha contribuição, é a ideia de que a gente precisava ter um olhar mais amplo do que a escola em si. A gente precisava olhar a comunidade escolar, por exemplo, e a comunidade escolar e a comunidade no entorno da escola. E a gente precisava olhar a gestão dos sistemas educacionais de forma mais integrada com isso, porque o que os estudos têm mostrado também recentemente é que, às vezes o professor está convencido da importância das tecnologias, o aluno já está usando de forma intensiva, mas às vezes a política trava na camada de cima do sistema educacional, do gestor, que vai entre o diretor e o gestor mais próximo ali da secretaria. Tem uma camada da burocracia estatal ali que trava um pouco a entrada disso, então a gente precisava entender isso também. E toda a discussão desse marco conceitual foi entendida numa lógica de que, e aí a gente fez esse jogo de palavras, que é a ideia de que a cultura digital entra na escola, né, invade a escola, porque na medida em que os alunos já estão
utilizando a internet, os alunos... Então, mesmo nas escolas públicas, a gente já tem a imensa maioria, mais de 80% dos alunos são usuários de internet, no telefone celular e tal, mas a escola ainda não aproveita essa oportunidade. Mas a escola também é central para a formação de uma cultura digital, né? Então a escola também, a cultura digital também sai da escola e vai para fora no sentido de que ela é um espaço formativo fundamental. Então esse aqui foi o desenho, começou com um desenho mais quadrado, depois ele virou esses círculos aqui que a gente ainda está trabalhando e avaliando, mas basicamente esse modelo é um cruzamento, primeiro da ideia de que o processo de ensino-aprendizagem é o centro do processo, é o centro do que a gente quer medir. Depois a ideia de que não basta ter acesso, mas é preciso ter uso e apropriação das tecnologias, no sentido de que elas sejam efetivamente utilizadas de forma transformadora. E que a gente tinha que olhar nos diversos níveis de interesse da política, que começa na sala de aula. Aqui sala de aula é uma redução, mas a gente está falando de qualquer espaço de ensino-aprendizagem, que pode ser na quadra, enfim, não é a ideia de que sala de aula tradicional. A escola como um todo, a comunidade e as políticas públicas. Então, todos os indicadores foram divididos nesses quadrantes. Então, você tem aqui, por exemplo, você tem o acesso, você tem que discutir o acesso na sala de aula, o acesso na escola, na comunidade e as políticas públicas de acesso e assim por diante. E essas flechas indicando que a cultura digital tanto, entre aspas, invade a escola e ao mesmo tempo a escola também forma uma cultura digital. Isso aqui foi então o resultado do trabalho desse grupo. A ideia também de que a gente precisa ampliar esse foco, então estamos trabalhando para incluir as escolas rurais no processo da pesquisa. É muito mais difícil pesquisar, às vezes são escolas de uma turma, que tem várias séries na mesma turma e espalhadas, muito pulverizadas, então é muito difícil do ponto de vista operacional investigar as escolas rurais, mas a gente está trabalhando para isso. E para além dos atores, né, do diretor, dos docentes, dos alunos, do coordenador pedagógico, que é o público tradicional da pesquisa, a gente também, identificando a comunidade, ou os pais responsáveis, né, os pais dos alunos e os gestores de políticas públicas como atores que também precisam estar envolvidos nessa investigação. Então, basicamente era isso. Eu vou passar para a Isabela, então. Eu falei muito de que a pesquisa faz, mas agora é importante ver um pouco dos resultados do último ano para vocês entenderem para onde que a gente está caminhando, né? Bom dia. O Fábio literalmente teve que passar a palavra para mim, né? Então, o que eu trouxe aqui para vocês, em termos de dados, é uma pequena amostra do que a gente tem na TIC Educação. Na verdade, hoje a gente tem mais de 150 indicadores, e eu trouxe aqui cerca de 20 slides, né? Mas nós estamos também abertos a perguntas e os dados estão disponíveis, como o Fábio falou. Então, tudo que vocês precisarem, nós também estamos lá para responder dúvidas e a gente adora também quando as pessoas escrevem perguntando alguma coisa, porque nos ajuda a refletir mais sobre a pesquisa, né? Eu vou só começar falando um pouquinho, porque o Fábio já adiantou bastante sobre os métodos de coleta e qual é o escopo da pesquisa, né? O desenho amostral, mas então esse slide aqui vai falar sobre a última onda da pesquisa que aconteceu em 2015. Então o que acontece? No segundo semestre do ano, nós vamos às escolas para fazer a coleta de dados, né? Esses dados são processados no ano seguinte e, geralmente, no segundo semestre, quando está entrando a nova onda na pesquisa, a gente faz o lançamento dos dados, né? Então, por isso que os dados que eu trouxe são os de 2015, que são os de agosto a dezembro do ano passado. E, neste momento, a gente está processando os dados que foram coletados em 2016. Então, em setembro, vocês vão ter novos dados da TIC Educação. Então, em 2015, nós coletamos dados com 898 diretores.
A amostra é de 1.500 escolas, né? Mas a gente diz que são 898 escolas porque está baseada no diretor. Então, é aquele que respondeu a pesquisa e nessa escola havia pelo menos 2 séries das nossas séries de interesse, que a gente diz, que é o 5º ano do ensino fundamental, o 9º ano do ensino fundamental e o 2º ano do ensino médio, né? Nós conversamos com 861 coordenadores pedagógicos, 1.631 professores e 9.213 alunos. Tá? Eu acho que, da forma como eu esquematizei aqui essa apresentação, eu pensei que o mais interessante é a gente começar pelos alunos, né? Porque ele é o principal foco da escola, da educação. Então, qual é o ponto de vista dos alunos sobre a escola? Ou sobre o uso que ele faz de internet, sobre o acesso que ele tem da internet, das tecnologias na escola, né? Então, em primeiro lugar, conhecendo o aluno, né? Hoje nós temos 86% de alunos de escolas privadas, né, públicas e privadas, de áreas urbanas, usuários de internet. Então, como o Fábio já adiantou, usuário de internet por aquele padrão internacional é quem utilizou a internet nos últimos 3 meses. Esse uso pode ter sido uma pesquisa no Google ou pode ter sido produzir um vídeo e postar na internet, né? Então, independente da complexidade, é o acesso que ele fez na internet. Então, hoje, 86% de alunos são considerados usuários de internet. O mais interessante quando a gente olha para esse gráfico é que, apesar do número alto, quando a gente olha para as regiões, tem um probleminha ali, né? Enquanto na região sudeste a gente tem 94% de crianças e adolescentes, né, de alunos, usuários de internet, na região norte nós temos 71%, o que significa que 29% dos alunos não são usuários de internet, eles não fizeram uso, nem acessaram a internet nos últimos 3 meses, né? E há um dado também de crianças que nunca acessaram a internet, né? E na região norte é alto também, se não me engano está em 10%. Né? Então, um outro detalhe é nas escolas municipais também, que a gente tem um número menor do que os outros. Né? E, bom, das escolas municipais talvez esteja relacionado também com os níveis de ensino, porque, como a gente observa aqui, no 5º ano, nós temos 75% de alunos. E do 9º e 2º ano do ensino médio, esse número cresce, mas é porque as crianças crescem e elas começam a fazer mais uso, os pais começam a liberar um pouco mais os dispositivos, né? E as escolas municipais, como atendem mais esse público, né, de crianças menores, a gente tem um número menor lá nas escolas municipais. Quando a gente pergunta assim, qual é o dispositivo que esses 86% de alunos que são considerados usuários de internet, qual é o dispositivo que eles mais utilizam? Né? A gente tem aqui um dado de que 91% desses alunos utilizam o celular. E é um número bem maior do que dos outros dispositivos, né, relacionado aos outros dispositivos, que o computador de mesa, por exemplo, está em 57%, o notebook em 52%, o tablet 39%, vai caindo. Né? O videogame, e a gente tem a entrada das televisões digitais agora com 23%. É interessante olhar para o dado dos alunos, mas talvez ele não surpreenda tanto. Agora, quando a gente olha para o dado dos professores, aí dá uma reflexão. Né? Em 2014... a gente tinha um total de professores, né, de escolas públicas e privadas, de 66% de usuários de internet no celular. Né? Em 2015, esse número foi para 85%. Né? Então, ele vem crescendo cada vez mais. Quando a gente olha para as escolas públicas, os professores de escolas públicas, em 2014, eram 64%. Foi para 82%. De escolas privadas, de 78% para 92%.
é interessante porque a gente vai ver depois um dado sobre o uso que os professores realizam do celular em sala de aula, né? Então, o celular vem cada vez mais sendo integrado às atividades, né? E as atividades diárias e, logicamente, a educação e a sala de aula e a escola. Aqui eu vou emprestar um dado da Kids Online Brasil. É porque quando a gente fala do celular e aí a gente já pensa em todos os benefícios, nossa, e deu acesso para muita gente, né? Esse dado mostra o número de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos que são usuários do celular, mas como o único dispositivo que eles têm para acesso à internet. Então, isso é importante porque, novamente, a gente tem aquele dado, olha, de que na região norte é onde nós temos o maior número de crianças e adolescentes que utilizam o celular como único dispositivo. Acontece a mesma coisa na área rural, né, na zona rural, e nas classes D e E. Vale a reflexão porque quando a gente pensa em habilidades, competências, em acesso a linguagens, né, o celular é importante porque ele dá o acesso, mas ele é limitado em termos de qualidade dessa informação, né, ou de variedade de linguagens a que essa criança ou adolescente tem acesso. Um outro dado também da Kids Online, emprestado da Kids Online, é que aqui fala sobre as principais atividades que as crianças e adolescentes realizam na internet, né? E esse dado é interessante porque a gente, aqui na base, aqui são os números maiores, né? A gente tem que o que elas mais realizam são pesquisas na internet, né, para fazer coisas da escola. Então, por mais que, logicamente, a gente compare ali com o uso de redes sociais e com o envio de mensagens instantâneas, e olhe pelo ângulo da frequência, né, obviamente que usar redes sociais, mensagens instantâneas, para eles é muito mais frequente, né? Enquanto eles fazem isso várias vezes ao dia, eles vão mandar, fazer pesquisas para a escola uma vez por semana ou algumas vezes por semana, né? Mas é interessante o fato deles citarem, mais do que outras atividades, a realização de trabalhos para a escola e do quanto isso está integrado à vida deles, né? E aí, aqui é um dado da TIC Educação, já trazendo um pouco dessas plataformas e dessas atividades que eles realizam na internet, no âmbito do ensino e aprendizagem. Então, o que a gente pergunta é quais atividades eles realizaram para aprender coisas novas. Eu sei que esse conceito ainda é um pouco, talvez não seja o melhor, mas é a forma que a gente encontrou de perguntar para a criança e para esse adolescente se ele está usando o WhatsApp para envio de mensagens afins, gerais, ou se ele utiliza para aprender, né? E aí entra o conceito do aprender coisas novas, do procurar por novos temas, né? Então, o que eles mais respondem, né, as respostas mais reportadas são procurar informações no Google ou outro buscador, geralmente para as pesquisas escolares, né? Assistir vídeos, e os vídeos, o YouTube e todas essas plataformas são citadas tanto na TIC Educação como na Kids Online, elas estão muito presentes nas respostas das crianças, né? Bom, seguir uma página no Facebook ou outra rede social. É interessante também quando eles respondem que utilizam o WhatsApp para fazer trabalhos da escola, provavelmente para fazer trabalhos em grupo. A participação em grupos do Facebook, também na mesma linha, procurar mapas, e a gente vai tendo um pouquinho menos de respostas ali. Editar um documento na internet, como no Google Drive, que exige um pouco mais de habilidade, de participação, a gente tem um número menor para esse indicador, né? Aqui, bom, ok, eles realizam essas atividades, mas e como eles aprendem, né? Ou se atualizam sobre
internet, como é que é realizada a mediação também, riscos e oportunidades na rede, né? O mais interessante é o primeiro item, que a maioria diz que aprende sozinho, né? O segundo item é com alunos, outros alunos ou os amigos. Essa relação entre pares, essa interação entre os alunos, essa troca, ela permeia tanto todos os dados da TIC Educação como da Kids Online. E é interessante a gente pensar sobre isso, né? No papel do próprio colega como um mediador do uso que as crianças e adolescentes realizam da rede. A gente tem aqui o professor, né, como um mediador. Esse número é relativamente bom, a gente tem 46% de alunos de escolas públicas e 54% de privadas, mas poderia ser melhor, né? Então, ainda falta um pouco da participação dos professores e não só da utilização dos dispositivos em sala de aula, mas da conversa com essas crianças e adolescentes sobre o uso, né? E quando a gente pergunta para eles onde eles realizam as atividades escolares, né? Bom, como a gente pode ver aqui, essa primeira coluna e o amarelo mais escuro representam os números maiores. Em casa é uma unanimidade, né? Todos eles dizem, ou a grande maioria diz que utiliza a internet em casa para realizar essas atividades, como fazer a pesquisa para a escola, fazer trabalho sobre um tema, uma lição, um exercício, a realização de trabalhos em grupos, falar com o professor, os jogos, então, em casa. E a escola, né? A escola, ela concorre com o que a gente, nessa questão, diz que são os outros locais. Depois a gente vai ver quais são. Mas ela não está assim tão presente na vida deles, e mesmo para atividades que relativamente deveriam ser realizadas na escola, como a própria pesquisa, ou os trabalhos, ou falar com o professor. Então, a escola é bem menos citada do que esses outros locais, ou do que a própria casa. Sobre os outros locais, aqui é um detalhamento daquele indicador anterior. Então, em casa, a gente tem a grande maioria. Na casa de uma outra pessoa, isso é um dado interessante, porque vem um pouco da cultura agora dos mobiles, né? E em que você vai na casa de alguém e pede a senha do Wi-Fi. Então, por isso eles reportam aqui que utilizam a internet na casa de uma outra pessoa. E a gente imagina também, para aquelas crianças que não têm acesso no domicílio, ela vai à casa de um vizinho ou de um parente para utilizar a internet para fazer os trabalhos da escola. Bom, no quarto, que é também em casa, outros lugares como shopping, igreja, lanchonete, em deslocamento, a lan house, o cybercafé e os telecentros, que são aqueles outros locais que estavam ali. E a escola está ali, ó, com 42%. Bom, e aí a gente pensa, mas por que será que as crianças não utilizam tanto a internet na escola, né? Então, vamos conhecer a escola agora. Olhando para esse mapa, a gente diz, bom, a situação do Brasil está ótima. Mais de 90% das escolas públicas e privadas possui acesso à internet. Ótimo, né? Então, por mais que hajam algumas diferenças regionais aqui, mas o número é meio que parecido entre eles, né? Aqui a gente tem um quadrinho com os principais programas de implementação de infraestrutura tecnológica. Então, hoje a maioria das escolas públicas, elas estão vinculadas ao Proinfo e ao programa Banda Larga nas escolas, né? Então, ok. Só que quando a gente se aprofunda um pouquinho mais nesse indicador, a gente descobre que tem um problema. A escola tem acesso. Só que onde está esse acesso, né? Então, quando a gente pergunta para o diretor quais são os locais da escola em que existe acesso à internet,
a gente descobre que 93% desse acesso nas escolas públicas está na sala do coordenador pedagógico ou do diretor, né? E apenas 43% desse acesso está na sala de aula. Então, que é um local onde professores e alunos interagem, né? No meio termo ali, nós temos o laboratório de informática com 76%. Então, o local de uso para alunos e professores em grande parte das escolas é o laboratório de informática, e continua sendo o laboratório. Só que a gente sabe que em algumas escolas, né, por mais que o diretor responda que no laboratório tem acesso à internet, em algumas escolas esse laboratório fica fechado, ou há horários muito restritos de uso, né? Então, não exatamente a gente tem 76% de escolas onde os alunos possam utilizar a internet, né? Bom, e aqui um dado das escolas privadas que é um pouco parecido também, né? 93% das escolas privadas, em 93% delas o acesso está também na sala do coordenador pedagógico e do diretor. Só que nós temos uma inversão. Nas escolas privadas, em 72% delas a internet está acessível na sala de aula, né? E em 55% no laboratório de informática. Então é invertido com as escolas públicas ainda, né? E um outro dado interessante também é sobre as escolas que têm acesso ao Wi-Fi, né? Tem rede Wi-Fi. Novamente, a gente tem um dado ali bem interessante, que nas escolas públicas, e a gente tem 84% de escolas com rede Wi-Fi, e na privada 94%. Só que há restrições de uso. Então, apenas aqui, nas escolas privadas, só esse primeiro dado aqui ficou, só 16%, que não dá para ver aqui o número, desculpa, mas é livre para os alunos, né? Em 58%, esse uso é restrito com senha, os alunos não podem acessar. E na escola pública, em 62% das escolas, os alunos não podem acessar a rede, né? E a gente imagina também uma explicação para essa restrição de uso, né? Não é só uma questão de dizer que o aluno não pode acessar porque por dispersão ou por para que na escola ele esteja lá concentrado nos estudos, mas há uma questão também com a velocidade da internet, com a qualidade da internet, né? E quando a gente olha para a escola pública, olha só, a gente tem aqui, esses 3 primeiros quadradinhos referem-se a quem tem até 999 KB de velocidade, o amarelinho de 1 KB e o vermelho de 2 megabytes. Então, 45% das escolas públicas tem uma rede, um acesso à internet com uma velocidade de 2 mega. Então, isso não dá para compartilhar entre os alunos. Às vezes não é possível fazer atividades também, como assistir um vídeo em sala de aula, se torna impossível praticamente, né? E então, quando a gente olha para cá e fala, bom, mas na sala do diretor do coordenador pedagógico tem internet. Tem, porque ele precisa fazer as atividades administrativas, ele precisa passar dados da escola para a secretaria, etc. Então, a priorização é na área administrativa da escola, né? Do acesso à internet. E aí, há uma deficiência nesse acesso para alunos e professores. Tá? E falando em professores, vamos falar um pouquinho deles agora. Esse daqui é um dado que eu disse lá atrás para vocês, quando a gente olhou para o dado de crianças que utilizam o celular, né? Esse aqui é um dado de professores que utilizam o celular para atividades com os alunos. Foi um pouco surpreendente em 2015, foi a primeira vez que a gente coletou esse dado, esse indicador. Agora, em 2016, a gente pretende se aprofundar um pouco mais para saber quais são os tipos de atividades que os professores realizam. Mas, já na primeira vez que a gente perguntou aos professores, a gente teve um total de 39%. É surpreendente porque a gente sabe também que em muitas escolas é proibido o uso do celular em sala de aula, né? Então,
A gente tem também um dado ali de que os dados são parecidos entre as séries, mas principalmente no ensino médio há um uso maior do celular. Falando um pouco de formação inicial do professor, né? Esse indicador traz dados sobre quantos professores, ou a porcentagem de professores, que realizou alguma disciplina específica durante a graduação, né? A gente tem aqui que 39% em 2015, aliás, porque a gente pergunta no último ano, nos últimos 12 meses. Então, entre 2014 e 2015, 39% dos professores responderam que haviam realizado uma disciplina específica durante a graduação. E 52% disseram que não haviam realizado nenhuma disciplina. Bom, esses 39%, quando a gente olha para a idade deles, aqui tem um dado interessante que são aqueles que têm até 30 anos. Então, aqueles que estão também já integrados, já utilizam tecnologia, e aqueles que estão saindo da universidade agora, né? Então, é um dado sobre ele mostra um pouco também dos programas de educação e da integração dessas disciplinas aos programas universitários. Da mesma forma como a gente pergunta para os alunos como eles aprendem ou eles se atualizam sobre internet, sobre as TICs, né? A gente pergunta para os professores também. E é interessante porque tanto alunos como professores têm comportamentos parecidos. O professor também, a maioria dos professores diz que aprende sozinho, né? E também, em segundo lugar, está os contatos com os outros professores. Então, também esse aprendizado entre pares é importante entre professores. As instâncias da própria escola ou da secretaria, né? Como o coordenador pedagógico, os formadores das organizações, formadores da secretaria, um monitor de informática, eles estão todos aqui embaixo, né? Mais importante são os contatos, são os vídeos e tutoriais, e em quarto lugar, um outro dado interessante, com os próprios alunos. O Fábio mencionou que a gente tem um módulo específico sobre REA na pesquisa, né? Então, são, se não me engano, 12 ou 15 indicadores sobre REA. E eu trouxe aqui só alguns para que a gente tivesse uma amostra, mas vocês podem acessar melhor depois. Esse dado é qual a porcentagem de professores que utiliza recursos, conteúdos, né, da internet na preparação de aulas. E aí a gente tem um número bem grande, né, tanto em escolas públicas como privadas, 95% e 97% de professores fazem uso desses recursos obtidos da internet. Bom, mas e quais são esses recursos, né? A grande maioria utiliza imagens, figuras, fotos, são textos, questões de provas. O que a gente observa é que recursos assim que vão oportunizar maior participação do aluno, eles estão com menos porcentagem, como os jogos, por exemplo, ou programas educacionais, softwares, né? E eles utilizam mais aqueles conteúdos em que sirva para aulas expositivas ou realmente para apresentar um conteúdo para o aluno, né? Ainda que seja um número expressivo de filmes e animações e de notícias, por exemplo. E onde eles encontram esses conteúdos? A grande maioria nos sites das próprias escolas, né, ou de outras escolas, em revistas, em jornais. E, novamente, a gente vê um dado aqui sobre esse aprendizado entre pares, porque na terceira linha aqui nós temos os blogs de professores e de escolas, né? Então, essa troca entre os professores ainda é um novo dado de que é muito importante, né?
E, para finalizar, bom, eles acessam, eles elaboram aulas com esses recursos, mas eles publicam os conteúdos, né? Porque eles vão lá nos blogs dos professores para buscar conteúdos, mas eles publicam, né? Então, a gente tem um dado de que ainda é um número pequeno de professores que faz uma publicação, que compartilha os seus materiais, né? Então, nas escolas públicas, 28%, nas privadas, 35%. Tá? Eu finalizo por aqui, porque eu falei para vocês, era só uma amostra dos dados, e a gente abre para discussão. O nosso site é esse, www.cetic.br, e tem o e-mail do Fábio, o meu e-mail também, se vocês precisarem, é só nos contactar.